Boa noite, gente. Acho que o papelzinho que eu mandei distribuir não vai ser suficiente, né? Então a gente podia praticar a caridade aí e vocês irem passando para poder ler em conjunto, as pessoas que não têm, para não ficar tão monótona a exposição. Eu, pelo menos, prefiro ter alguma coisa para acompanhar, para não me perder no raciocínio, senão dá um sono enquanto a pessoa fala, né? Conseguiram fazer divisão mano a mano aí? Vamos lá então, gente. Esse texto que está aí com vocês vai ser a base do nosso trabalho, do nosso estudo desta noite. Esse texto ele foi tirado de um livro que se chama Instruções Psicofônicas. Que livro é esse? Chico, por volta de 1950, já participava de grupos, né, de reuniões mediúnicas. E sempre no fim das reuniões vinham mensagens edificantes, mensagens que encorajavam, mensagens de um fundo educativo muito grande, muito importante. O que eles fizeram? Eles ganharam um gravador. Tem jovens aqui que nem sabem o que é um gravador. Era aquele gravador que muitos de nós da minha idade se lembram muito bem daquele tamanhão, né? Eles ganharam um gravador e passaram a gravar as mensagens que eram recebidas ao final da reunião, através da psicofonia sonambúlica de Chico Xavier. O que eles fizeram? Pegaram todas essas gravações e passaram para um livro. E este livro se chama Instruções Psicofônicas. Eu sou apaixonada, porque tem textos maravilhosos ali. E um deles é este que eu trouxe para vocês, para a gente fazer o nosso estudo desta noite, que se chama Coração e Cérebro. Esta mensagem, ela foi feita no encerramento da reunião, olha só, de 2 de outubro de 1954. Não era nem nascida ainda. E foi Meimei quem tomou as faculdades psicofônicas de Chico, alertando-nos para a cultura do coração. Vamos ler, então. Imaginemos um castelo de prodigiosa beleza, no cimo da montanha, talhado em ouro maciço, ostentando torres de cristal, ameias incrustadas de pérolas e pátios pavimentados de brilhantes entre arcos refulgentes, mas sem água que lhe garanta a habitabilidade e alegria. Ao clarão diurno, faísca de cintilações, e à noite assemelha-se a santuário sublime vestido de prateada luz. Entretanto, na aridez em que se encrava, reduz-se a solitário retiro, no qual somente as aranhas e as serpentes da sombra se amontoam, rebeldes e envenenadas. Eis, porém, que surge um dia em que de fonte oculta aflora no palácio um fio d'água humilde. E onde havia abandono, aparece o pouso agasalhante, cercado de jardins, substituindo a secura que se enfeitava de pó. Escorpiões e víboras fogem apressados ante os hinos do trabalho e as vozes das crianças. Temos nesses símbolos o cérebro supermentalizado e o coração regenerador. O raciocínio erguido às culminâncias da cultura, mas sem a compreensão e sem a bondade que fluem do entendimento fraterno, pode ser um espetáculo de grandeza, mas estará distante do progresso e povoado pelos monstros das indagações esterilizantes ou inúteis.
Enriqueçamo-lo, porém, com o manancial do sentimento puro. E a inteligência converter-se-á para nós e para os outros num templo de sublimação e paz, consolo e esperança. Cultivemos o cérebro sem esquecer o coração. Sentir para saber com amor e saber para sentir com sabedoria, porque o amor e a sabedoria são as asas dos anjos que já comungam a glória de Deus. Meimei. Bonito, não é? Quando eu li esse texto, ele me encantou profundamente. Vocês sabem quem foi Meimei? Talvez muitos não saibam. Vamos trazer a Meimei para a nossa realidade. Uma jovem, linda, 22 anos, casa-se, apaixonada, aquele casal que é puro amor. O amor dos dois era lindo demais. Só que logo depois de um ano de casamento, Meimei desencarna. Seu marido chegou a perder mais de 5 quilos. E o seu marido, gente, ele era ateu, totalmente materialista. E um dia, andando nas ruas de Belo Horizonte, ele dá uma trombada num homem que estava caminhando e cai um monte de papel no chão. O nome do marido de Meimei é Arnaldo, Arnaldo Rocha. Talvez alguns já tenham falado dele. E este homem, a quem Arnaldo dá uma trombada, era nada mais, nada menos que o Chico Xavier. Derruba todo aquele papel. O interessante é que Meimei não é o nome de Meimei. Quem que vai ter o nome Meimei, né? O nome dela é Irma de Castro Rocha. Meimei é um apelido carinhoso com que ele se referia à esposa muito amada. Uma vez juntos, eu não sei se eles assistiram um filme ou se foi um livro que eles leram de um filósofo chinês e que tinha essa palavra Meimei, que significa a noiva bem-amada. Então, na intimidade do lar, ele chamava a Irma de Castro Rocha por minha Meimei. Quando Arnaldo Rocha resolve pedir desculpas àquele homem, e olha, ele logo reconhece das capas da revista, que na época as revistas todas publicavam Chico Xavier. Então ele olha e fala: nossa, mas eu te conheço, você é o Chico que saiu na revista. E Chico lhe diz: Naldinho. Ele não se apresentou a Chico. Naldinho era o apelido com que Meimei chamava o Arnaldo Rocha na intimidade. Naldinho, a nossa Meimei está aqui dizendo que hoje é o aniversário de casamento de vocês. Então, é para você me acompanhar à reunião. Gente, Chico simplesmente leva o Arnaldo Rocha para uma reunião mediúnica. Arnaldo Rocha, que era um materialista, um ateu. Lá, Chico recebe mensagens de Meimei e este ateu materialista se tornou um dos melhores dialogadores de reunião mediúnica, com quem a gente aprende muito até hoje, devido aos livros escritos por ele. E é essa Meimei, esta noiva bem-amada, que deixou essa mensagem, que nós vamos estar falando sobre ela hoje. Vamos ver aí, logo no início da mensagem. Eu costumo ir pegando, então vocês podem ir acompanhando. A gente vai pegando ela desde o início até o fim. Vejam que logo aí no início, lá em cima, em negrito, consta que essa mensagem é um alerta para a cultura do coração. Ou seja, nós devemos cultivar, nós devemos preparar o solo árido deste coraçãozinho usando um arado. Esse arado, para preparar esse solo, pode ser simbolizado hoje pelas nossas dores, pelos sofrimentos que a gente enfrenta no nosso dia a dia, na nossa existência. Nós precisamos usar desse arado no nosso coração, que tem essa terra dura, para que essa terra fique mais fofinha,
que ela fique pronta para o cultivo, para que a gente possa fazer com que brote ali a sementinha do amor, para que essa sementinha possa brotar, florescer e dar frutos. Então, quando Meimei começa descrevendo o castelo neste texto, ela menciona que as aranhas e serpentes, vejam bem, aranhas e serpentes são animais peçonhentos, capazes de inocular o veneno. Ela diz que as aranhas e serpentes se apresentam rebeldes, ou seja, revoltados, que não acatam nenhuma ordem ou disciplina, mas num belo dia de uma fonte oculta. Olha a singeleza da mensagem de Meimei. A fonte existe, mas ela estava escondida. A fonte oculta. Desta fonte oculta, aflora, vem à tona, vem à superfície um fio d'água. Ela não fala num jato d'água ou água em abundância. A Meimei fala de um fiozinho, um filete de água humilde. Humildade. É uma virtude que, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma virtude esquecida por cada um de nós. Justamente a humildade, que é a virtude que seria capaz de nivelar os homens, é a virtude que nos torna iguais, e ela está esquecida. E nesse castelo, onde antes havia abandono e secura, surge um pouso que agasalha, que protege, que abriga. Mas este pouso surge através do trabalho e das vozes das crianças. Nós tínhamos crianças aqui cantando. É muito gostoso, não é? É bem diferente. Olha só, então este pouso que abriga, que protege, ele surgiu através do trabalho e das vozes das crianças. Mais uma vez, a perspicácia de Meimei nos remete a Jesus, quando ele pedia: deixai vir a minhas crianças, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças. Nós, cada um de nós, precisamos descobrir essa criança que está aqui em cada um de nós, essa criança que muitas vezes está adormecida pelo nosso dia a dia agitado, cheio de preocupações, de correria. É urgente, gente. Nós precisamos deixar essa criança despertar, vir à tona. Criança, simplicidade, igual nós vimos aqui, pureza, confiança. É isso que nós estamos precisando. Algumas palavras na descrição desse castelo me chamaram a atenção: rebeldia, secura, humildade, trabalho, criança. Vou repetir, na descrição do castelo: rebeldia, secura, humildade, trabalho, criança. Dá o que pensar, não dá? Se você for refletir em cada uma dessas palavras. Mas, somente nessa descrição do castelo que a Meimei faz, a gente já fica matutando e pensando. Mas se a gente for continuar no texto, logo em seguida, ela nos diz que essa descrição que ela faz do castelo é uma simbologia, é apenas um símbolo para nossos cérebros supermentalizados e para os nossos corações, que possuem uma capacidade de se regenerar. É uma analogia surpreendente que ela faz, pois do que adianta a gente possuir grandes conhecimentos, cultura intelectual, se a gente não tem a capacidade de sentir, de amar, de olhar no outro e conseguir distinguir aqui no outro a presença de Deus que está nele, nessa pessoa que está sentada do meu lado.
naquele que convive comigo diariamente. Em cada um, nós trazemos a presença de Deus. Ai, gente, esse texto me fez refletir muito, muito, porque quantas vezes nos vemos sufocados por nossos saberes, pelas nossas verdades, nos vemos sufocados através assim de um vazio no peito. É uma sensação de que algo está faltando, algo está faltando. E, ao mesmo tempo, incapacitados de um olhar fraterno, um olhar que acolhe, sem julgamentos, uma palavra doce. Ou, melhor ainda, o saber calar para ouvir o outro. Há muito que meditar neste texto de Meimei, mas quando ela diz que se formos capazes de enriquecer o nosso raciocínio com sentimentos puros, que nós poderemos encontrar a paz, poderemos encontrar o consolo, poderemos encontrar a esperança. Aí, quando ela diz isso, me trouxe uma grande alegria. Nem tudo está perdido. Pois se eu sou capaz de cultivar o meu cérebro, eu posso usar também desta mesma força de vontade, desse mesmo esforço que eu uso para cultivar o cérebro, para cultivar o meu coração. E é exatamente o que ela pede. Cultivemos o cérebro, sem esquecer de cultivar o coração. Aí eu pensei cá, né, com os meus botões. Acho que é mais ou menos como fazer, então, uma receita de bolo. Eu não sou muito boa em fazer bolo. Então, se eu tenho dificuldade de fazer um pão de ló, mas se eu sei fazer aquele bolo de cenoura delicioso, que é tão fácil, por que não usar dessa mesma confiança que eu tenho em fazer aquele bolo de cenoura e ir fazendo uma receita atrás da outra desse bolo que eu acho tão difícil, até conseguir fazer aquele pão de ló delicioso que eu não consigo? Eu fiz essa comparação, porque eu tenho certeza que se eu me esforçar, que se você se esforçar, nós vamos conseguir. É só não desistir. Eu acho que nós podemos fazer assim também com o coração. Eu acredito sinceramente que se nos esforçarmos, nós conseguiremos. Nós podemos sim, gente, porque a semente do amor já está aqui, nos nossos corações. Agora cabe a cada um de nós preparar este solo para que ela brote, para que ela dê flores perfumadas e frutos saborosos. A Meimei, ela foi tão amiga que nos deu um caminho. No último parágrafo do texto, ela deixou bem claro: sentir. Usar mais do sentimento e menos do intelecto. Usar mais o coração, pois assim eu serei capaz de saber com amor. E ao saber, que é o conhecimento, eu poderei sentir com sabedoria. E ela finaliza nos dando esse caminho para a comunhão com Deus, para usarmos as asas do amor e as asas da sabedoria. É a asa que fará com que alcemos o mais alto voo de encontro com os anjos e com o nosso Criador. Eu poderia terminar até aqui, não é? Terminando esse texto. Mas, como a gente tem um tempinho ainda para a exposição, e eu preciso confessar para vocês também, que eu fiquei dias e dias trabalhando neste tema que eu queria trazer para vocês. Foram muitos dias, porque eu queria mesmo dividir esse texto, porque ele me chamou a atenção. Foram dias pesquisando, gente, buscando várias referências, vários textos que falassem sobre a asa da evolução, que é o amor e sabedoria. Quantas vezes nós já não ouvimos aqui nesta casa algum orador aqui na frente falando da asa da evolução, a asa do amor, a asa da sabedoria? Eu sempre falo com as crianças na evangelização. São as duas formas que nós temos de evoluir moralmente, intelectualmente. Então, isso a gente fala muito aqui dentro. Eu li muito, encontrei muita coisa, principalmente nos livros de André Luiz, que eu gosto muito, de Emmanuel e outros tantos.
Gente, eu estava criando um verdadeiro trabalho científico. A gente ia ficar aqui 1 hora, eu fazendo citações para vocês de vários autores. Citações lindíssimas sobre a asa da sabedoria e do amor. Estava um verdadeiro trabalho intelectual. Cérebro. Mas sexta-feira, algo aconteceu. Algo diferente aqui dentro. Neste solo que eu tenho procurado arar com tanto carinho. E quando eu me sentei para montar esse trabalho de hoje, para unir aqueles textos de um trabalho científico, eu não usei dos textos que eu havia selecionado. E eu não conseguia parar de escrever aquilo que vinha aqui, que eu sentia. Coração. Coração. Eu sentia através do texto de Meimei. Então eu pensei, será que é tão difícil assim amar? Será que é tão difícil a gente sentir, amar realmente? Eu ouço todo mundo falando, e eu também passei a falar, como se fosse um jargão, já sei até de cor. No estado evolutivo em que nos encontramos, no mundo de provas e expiações, ainda não sabemos o que é o verdadeiro amor. Ainda não conhecemos o amor em sua plenitude. Quantas vezes eu ouvi isso, quantas vezes eu falei isso. Mas será? Será mesmo que nós não sabemos o que é o amor? É tão fácil, né, memorizar essas palavras que a gente vai ouvindo das pessoas que estão aqui na frente e a gente passa a repetir aquilo e sem refletir, sem sentir naquilo que a gente está falando. Será que não sabemos mesmo o que é o amor? Então, o que dizer de uma mãe que acorda de madrugada para amamentar um filho e se sente a criatura mais agraciada do universo? O que dizer de uma filha que cuida há anos de uma mãe que está numa cama e que essa mãe nem mais reconhece essa filha? Que não sabe, essa mãe não sabe fazer as suas necessidades sozinha. A filha tem que estar carregando ela. Tira da cama, põe na cama, põe numa poltrona, leva para aquele vaso, né, sanitário que é naquela cadeira de rodas. Essa filha que se dedica anos a fio a cuidar de uma mãe e ainda é esposa e ainda é mãe também. Isso não é amor, gente? Será que isso não é amor? O que dizer de um pai que está desempregado, que procura emprego e não consegue nenhuma oportunidade e vê os filhos sentindo fome, a esposa passando dificuldade? Ele sai de porta em porta, engolindo todo orgulho e vaidade e pedindo por um pouco, nem é comida, arroz. Somente arroz. Você tem um pouquinho de arroz pronto para que eu leve para os meus filhos e a minha esposa comerem? Nós estamos com fome. Isso não é amor, gente? Eu aposto que se você pensar na sua vida, naqueles que você conhece, no que você faz no seu dia a dia, você vai encontrar alguma forma de amor. E sabem por quê? Que cada um de nós seremos capazes de encontrar alguma forma de amor? Vou ter que fazer uma citação. É porque no livro Pensamento e Vida, o último capítulo, são só 30 capítulos, ele fala do amor. Ele termina com o amor. O Emmanuel nos diz que o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Então, o amor, se ele é um reflexo do Criador, nós não somos criaturas? É um reflexo do Criador em todas as criaturas. Então, o amor é um patrimônio do Criador. Nós apenas o refletimos. Nós refletimos o amor, pois nós somos criaturas deste Criador. Nós somos filhos amados deste Deus. O Emmanuel ainda continua dizendo que o amor brilha em tudo. Em tudo o amor palpita na mesma vibração de sabedoria e de beleza. Ou seja, eu, você, cada um de nós podemos amar. Podemos sim.
porque o amor brilha em tudo. Então, o amor brilha em mim, brilha em você, ele brilha em cada um de nós. Só que Emmanuel nos diz mais à frente que o amor é como uma silenciosa esperança no céu, que aguarda pacientemente a evolução de todos os princípios. E esse amor respeita a decisão de todas as consciências. Respeita a decisão de todas as consciências. Você, eu, nós, consciência, podemos nos decidir a amar. Pois Emmanuel ainda diz que cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. Ou seja, no degrau evolutivo em que nos encontramos, no degrau evolutivo em que eu sou amada por Deus. E eu também posso decidir a amar com toda a capacidade que eu tenho neste momento da minha evolução, neste degrau em que eu me encontro, em que você se encontra. Ainda neste texto, é da lei que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor. Aqui ele empenha o coração. Aonde está empenhado o seu coração? Aonde está empenhado o meu coração? Eis porque Jesus tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida dele, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. O Haroldo Dutra, em uma de suas palestras, ele diz que o Evangelho de Jesus precisou passar pela cruz, pois a cruz, na realidade, é um par de asas. Ninguém atinge os altos padrões da espiritualidade, essa comunhão com Deus, sem passar pelas dificuldades daqui, da matéria, usando este corpo. É a nossa lição, é a nossa bênção. E é através de nossa vivência diária que nós estaremos como uma crisálida, aquela crisálida de borboleta ao sair do casulo, que vai conquistando aquelas asas, asas de amor e asas de sabedoria. E para poder demonstrar para vocês essas dificuldades diárias que cada um de nós enfrentamos, agora eu vou ler mesmo para vocês um conto, para a gente poder finalizar, que eu encontrei no livro Ponto e Conto, ou melhor, é no plural, Pontos e Contos, do Irmão X. Eu não sei se vocês conhecem, eu vim a conhecer esse livro há pouco tempo. E o capítulo que eu vou ler para vocês se chama Estranhos Credores. O Irmão X começa narrando: poucas vezes tive ao meu lado uma entidade tão bela. Tratava-se da nobre Diana, que desde muito, segundo me informaram, se consagrara ao ministério da iluminação das almas cegas e infelizes. Ela demorava-se longas semanas no abismo. Ela acendia a luz evangélica entre gemidos e sombras. Ao contrário de muita gente envolvida, ela resistia, heróica, ao peso da atmosfera baixa e espessa dos abismos. Inúmeros criminosos impenitentes rendiam-se-lhe àquela palavra persuasiva e maternal. Diana jamais falava como quem reprova condenando, mas como quem esclarece amando em nome de Deus. Vou repetir, olha. Ela jamais falava como quem reprova condenando, mas ela falava como quem esclarece amando em nome de Deus. Certo dia, ela visitou o nosso grupo numa elevada tarefa. Ouvi ela dissertar sobre grandes teses humanas e me deslumbrei com a sabedoria que lhe vibrava em cada definição.
O que mais impressionava, contudo, em sua venerável figura feminina era a luz que a rodeava inteiramente. Parecia viver num ambiente maravilhoso, exclusivamente seu. Tão sublime era o halo radioso que a circundava, isolando-a das influências exteriores. Asseverou meu amigo que a abnegada mensageira possuía direito indiscutível para desfrutar de semelhante situação, não só por trabalhar em círculos de criaturas positivamente inferiores a ela, como também porque vencera a si mesma as deficiências mais rudes da condição animal. Alma divina, Diana reunia beleza e a bondade, a ciência e a expressão. Ela reunia beleza e bondade, o amor, a ciência e a expressão, sabedoria. Quando terminou a palestra encantadora que a trouxera ao nosso núcleo de serviço, eu me aproximei, curioso e enlevado. Outros companheiros também me imitaram o gesto. A singular posição luminosa daquela mulher arrebatava o nosso espírito. A emissária, no entanto, muito simples, parecia desconhecer a própria elevação. Ela sorria fraternalmente e comentava os problemas terrestres, como se ela estivesse ainda envolta nessa roupagem carnal. Soberano entendimento de todas as coisas lhe transparecia nas mínimas expressões. Emocionado, em lhes observando a renúncia a favor das almas embrutecidas, eu indaguei o porquê do seu sacrifício, retendo-lhe as respostas surpreendentes. Sim, meu amigo, respondeu sem afetação. No impulso espontâneo de minha própria consciência, ofereci 50 anos de trabalho aos nossos irmãos das zonas mais baixas da vida, e não me envergonho de explicar-lhe a razão do meu gesto. E sorridente, ante o interesse geral, ela prosseguiu delicada. Não sei se conhecem as extremas dificuldades do espírito para alijar estas vestes animalizadas do sentimento. Nós sorrimos de modo significativo, dando-lhe a entender a nossa inferioridade. Pois bem, continuou a embaixatriz da caridade e da sabedoria, confesso que pertencia à classe das piores mulheres que já existiram nos círculos do planeta. O ciúme, o egoísmo e a vaidade eram o meu trio de verdugos cruéis. O ciúme, o egoísmo e a vaidade eram o meu trio de verdugos cruéis. Eu voltei à carne numerosas vezes. Somente para atacar o ciúme fulminante, eu recebi a oportunidade de 9 existências sucessivas, sem resultado eficiente. 9 existências combatendo o ciúme. Para combater o egoísmo e a vaidade, eu regressei ao corpo físico muitas vezes, falhando nas mais insignificantes promessas. Sempre a recapitulação do momento vicioso. Envenenava o meu companheiro pelo ciúme. Eu destruía o meu lar pelo egoísmo. E eu perdia cada filho através da minha vaidade. Amigos desvelados me seguiam, carinhosos, de esferas mais altas, me estendendo braços fraternais. Entretanto, fracassei, de modo invariável. Eu valia-me da bênção do esquecimento na reencarnação para perpetrar novos erros e espezinhar as sagradas leis. O tempo, contudo, ia passando implacável, e os meus antigos benfeitores espirituais se foram distanciando, elevados a regiões menos densas. Eles se despediam afetuosos, me estimulando ao desempenho dos deveres cristãos,
permanecendo assim relegada a mim mesma entre problemas inquietantes e complicados. Por fim, o esposo amigo, o sócio, abençoado de experiências e empresas inúmeras, foi convocado à esfera superior, em virtude dos méritos que ele adquirira e dos espíritos amados que me foram pais e filhos em várias estações evolutivas. Não existia nenhum ao lado da minha pequenez. Quando eu me vi irremediavelmente sozinha, eu experimentei um intraduzível pavor e um amargoso desânimo. Abandonei-me, então, a propósitos menos dignos, me demorando nos recantos abismais, qual um trapo inútil, embora consciente, vencida pelo trio nefasto: ciúme, egoísmo, vaidade. Muitos anos eu partilhei o desencanto da solidão quase absoluta. Dia houve, no entanto, em que eu fui visitada por uma nobre missionária do bem, que me contou carinhosamente o romance que lhe dizia a respeito. Ela estivera na mesma posição degradante, mas ela superou os obstáculos, utilizando o concurso das entidades infelizes. Depois de aventuras extravagantes, no curso das quais ela foi invariavelmente derrotada, ela voltou à Terra, na qualidade de mãe de filhos monstruosos. E tão duros lhe foram os testemunhos de abnegação, que chegou ao admirável triunfo sobre a tríade tenebrosa, dominando os ciúmes, o egoísmo e a vaidade, no decurso de 70 anos de sacrifício incessante. Aconselhou-me assim a visitar as furnas do sofrimento purgatorial e a rogar a colaboração dos dirigentes daqueles que estacionam nas províncias da angústia, candidatando-me à maternidade dolorosa na terra. Aceitei o convite jubilosa, que representavam 70 anos de esforço e paciência para conseguir uma realização que me escapara durante milênios. A presença amiga conduziu-me às retaguardas das trevas e, horrorizada, eu percebi a existência de infortunados irmãos nossos em estágios longos de loucura, de cegueira, de deformação. Eles se agitavam em torvelinho de padecimentos indescritíveis. Eu me acovardei diante daquele quadro triste, mas a piedosa mensageira que me custodiava me reanimou. E, afinal, eu solicitei a concessão. Quando o meu fervor se exteriorizou através de lágrimas de esperança, se fez visível um dos vigilantes daquela atormentada região, e ele me acolheu à súplica. Aceitar-me-ia o compromisso e designou-me 4 crianças monstruosas que me caberia adotar. Reunir-se-iam a minha alma dentro de algum tempo nos círculos carnais. Foi assim que, entre o pavor e a ansiedade, eu regressei ao renascimento terrestre. Eu vi-me desde cedo em condições dolorosas e precárias. Logo nos rudimentos da infância, observei que o meu corpo estava em formal desacordo com os meus sentimentos mais íntimos. A princípio, vigorosa rebeldia dominou-me o coração. Mas eu fui lavando as manchas da revolta com lágrimas benfazejas. E porque a orfandade me acolhera nos primeiros anos, eu fui compelida a desposar um homem terrivelmente disforme, que me impôs 4 filhos desventurados. Logo após o nascimento do último deles, o meu infeliz esposo, companheiro de quedas de outras épocas, desencarnou, legando-me pobreza e viuvez. Eu tentei a conquista do trabalho digno. Entretanto, o infortúnio dos filhos não me permitiu, porque um era cego, o outro era leproso e 2 eram aleijados. Muita vez a vaidade me inclinou à prostituição, mas o instinto de mãe não me separava dos filhinhos, e
toda a gente me evitava a presença com uma manifesta repugnância. O egoísmo procurou vendar meus olhos, sugerindo os enjeitasse. Contudo, a maternidade sofredora me ajudava a vencer no combate do coração. O ciúme aconselhava o desespero e o crime, mormente quando surgiam as mães tranquilas e afortunadas diante do meu olhar. Todavia, o beijo de minhas pobres crianças atormentadas convidava-me à gratidão pela caridade pública, à humildade e ao entendimento. Eu nunca tive um pouso certo, como eu nunca dispus de parentes que me solucionassem as necessidades. Eu vagueei, mendigando nos caminhos, errando sem direção, invariavelmente acompanhada pelos 4 meninos desditosos que se transformaram em sentenciados adultos cheios de necessidade. Ambos os aleijados partiram mais cedo para o sepulcro. O leproso desencarnou algum tempo depois, e o cego andou comigo por mais de 40 anos. Eu suportei sede, fome, privações. Conheci de perto a enfermidade e a aflição, com os filhos amargurados, agonizantes ou insepultos. Ao completar, porém, os 70 anos, achava-me liberta do trio maldito: ciúme, egoísmo e vaidade. A morte surpreendeu-me totalmente renovada, e com as bênçãos divinas eu pude entoar o meu cântico de vitória. Silenciou a nobre Diana sob a nossa viva emoção. A sublime narrativa revelava uma nova interpretação para a nossa luta terrestre. Ante a quietude que nos assaltara, concluiu a mensageira do bem com uma vibrante expressão: segundo verificam, eu sou uma devedora insolvável para com os nossos irmãos do purgatório escuro. Foi na companhia deles, na reencarnação terrestre, que aprendi lições que muitos séculos de um aprendizado pacífico não me puderam ensinar, à vista da minha rebeldia e de minha viciação. E tão grande é a minha alegria e tão bela a minha noção de vitória individual, que se eu rastejasse nas trevas por alguns milênios a fim de ajudá-los, eu não lhes pagaria, em hipótese alguma, o quanto eu lhes fiquei a dever pela eternidade. E aqui, gente, termina o conto de Diana. Diana, que alcançou a asa do amor, a asa da sabedoria. E ela alçou os mais altos voos, o que lhe possibilitou a comunhão com Deus, esse Deus de infinita bondade e de sabedoria. Aí, para convidar a cada um de vocês para não desistir e ir em busca dessa asa do amor e da sabedoria, vou ler um trecho da carta de São Paulo aos Filipenses. Não vos inquieteis com coisa alguma. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as suas preocupações através da oração, através da súplica, através da ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, ela guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que assim seja. Obrigada.